Olá, seja bem-vindo ao Viva Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou Karina Peixoto, aqui do meu lado, a Alessandra. Olá, Alessandra, tudo bem? Olá, Karina, mais uma vez juntas, mais uma vez. Ai, hoje, gente, já tá parecendo clichê ficar falando isso, né? Que, gente, meu assunto hoje é tão legal, mas hoje é realmente muito legal. A gente tá numa sequência de assuntos ótimos. A gente tá numa sequência, mas hoje, assim, a gente tem até prática aqui no estúdio. Quem já viu aqui em cima da mesa já tem umas cores aqui. A gente vai aliar dois temas muito legal, né? Muito legais, que é saúde e música, gente. Sim, é possível aliar e é possível tratar várias condições, vários transtornos com o que a gente vai falar aqui hoje. Vai ser muito legal. Bom, ele é musicoterapeuta e utiliza a música para transformar vidas. Gilson Santos, seja bem-vindo. Olá, Karina. Olá, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão maravilhoso que está na nossa vida, está na vida de todo mundo, né? Quem não vivenciou assim, uma experiência desde pequeno com a música? Né? Só em algum caso muito específico, mas a humanidade toda vivencia a música no seu dia a dia, né? Recapitulando, agora há pouco a gente cantou ali uma música que acompanha a gente na nossa vida toda, que é o Parabéns a Você, para uma colega que fez aniversário aqui hoje, né? Então, prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco desse assunto tão importante para a humanidade. E é muito legal que o Gilson, quando a gente foi buscar ele como fonte para uma matéria do aquinoticias.com, fui eu que estive em contato com ele falou comigo assim, não, Alessandra, vamos fazer uma sessão para vocês entenderem primeiro o que é a musicoterapia. E eu sem dúvida, né? Sim, e eu confesso que eu mesma não sabia o que era. Eu imaginei que, quando ele chegou aqui e falou isso com a gente, eu ri, porque eu falei, nossa, ele leu meus pensamentos. Eu achei que ele ia colocar uma musiquinha de fundo, deixar a gente pensar na música e relaxar. Então ele ofereceu pra gente uma sessão de musicoterapia. Foi muito legal. Antes de virmos aqui fazer esse podcast. Então, assim, eu e Karina agora, com certeza nós vamos falar do tema com mais propriedade, vamos dizer assim. Com mais propriedade, mais relaxadas estamos, né? Porque nós estamos muito relaxadas nesse momento, não tem peso nos ombros, não tem dor de cabeça, não tem tensão do dia a dia, não tem nada. E o que a gente quer agora oferecer a você, nossos leitores, nossos telespectadores, nossos internautas, é que vocês entendam o que vai ser falado aqui, porque realmente fez uma diferença pra gente a prática. Então, assim, a gente vai abordar o tema aqui que é um novo momento da terapia, é um novo momento de você se conhecer, de você se conectar com a música, mas não na música no sentido que você está pensando, né, Karina? É isso aí, gente. Bom, vou começar pela pergunta clássica, né, que a gente tem que fazer. O que é a musicoterapia? Play, toque. Bom, musicoterapia é um tema assim que tem sido muito falado pelas pessoas, né? A Alessandra até falou, né, que achou que fosse tocar uma musiquinha para relaxar. Esse, inclusive, é um jargão que a gente já tem entre nós musicoterapeutas. É uma brincadeira, né? A gente se encontra e fala assim, toca uma musiquinha pra gente relaxar, né? Porque muitas pessoas acham que é isso, que é tocar uma música para relaxar. A Alessandra falou que vocês estão relaxadas, mas não porque foi uma musiquinha para vocês relaxarem, né? Porque vocês participaram. Por as atividades, né? De fato. As atividades, as técnicas que nós usamos ali com vocês e que foi trazendo esse momento de relaxamento. A musicoterapia, ela nada mais é do que a utilização da música de uma forma profissional, a música e seus elementos como som, ritmo, harmonia, melodia, para tratamento, né, de uma forma profissional. Quando a gente fala de uma forma profissional, aí a gente pensa que tem uma pessoa por trás disso aí, que é o musicoterapeuta, uma pessoa especializada, formada, graduada ou pós-graduada em musicoterapia. E aí essa pessoa com todo o seu conhecimento, né, de pesquisa, baseado em todas as evidências científicas da musicoterapia, que vai realizar esse tratamento. Então, musicoterapia, tratamento utilizando a música como ferramenta. Outros profissionais utilizam outras ferramentas. O musicoterapeuta, utiliza a música, os instrumentos e todos os seus elementos. Um detalhe importante falar sobre a musicoterapia é que ela é diferente da educação musical. A aula de música é uma coisa e a musicoterapia
Tava é outra no coisa. nosso roteiro, Tá ainda, a gente Já vai perguntar de adiantei. novo. A gente vai perguntar de novo. Se quiser, eu continuo depois. Não. Você pode Vambora. continuar. Depois a gente vai. Então, isso gera muita confusão. Né? Os pais perguntam, o que o meu filho, ou um paciente mesmo pergunta, o que eu vou aprender na aula de musicoterapia? Aí a gente junta vários conceitos que estão falados de forma errada, mas assim, naturalmente, pelo desconhecimento. A musicoterapia é uma sessão, né? Nós não chamamos de aula. A aula é de música, com o professor de música. Então, na sessão, o paciente ele não vai ali para aprender a tocar o instrumento, as 7 notas musicais. Ele vai para utilizar aqueles instrumentos, ele não precisa saber nada de música. Ele pode ser desafinado, desarritmado, inventei essa palavra agora, não sei se tem, mas sem ritmo, não pode saber nada de música, que ele vai fazer a sessão de musicoterapia coordenado por um musicoterapeuta, e ali ele vai utilizar os instrumentos, a música e os seus elementos para se expressar, mas também para outras áreas da musicoterapia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa eu vou segurar então, vou deixar vocês perguntarem primeiro. O mais engraçado é que a gente até descobriu que a redação daqui Notícia é uma banda, né? Ninguém sabe tocar nada, mas todo mundo tocou tudo, né? Vocês vão Todo botar mundo no ar sabe. depois isso aí? Depois Um a gente pouquinho? pode pensar se a gente coloca a gente passando essa vergonha ali dentro. Mas falando disso, foi muito legal o que a gente teve ali antes de vir pra cá, pro podcast, é que a gente vive numa correria tão insana durante o dia, a gente tem que suprir os leitores com tantas notícias boas, ruins, notícias pesadas, carregadas, e sim, as pessoas acham que a gente dá uma notícia ruim com gosto, e não, a gente dá com tristeza e isso pesa muito na gente. Então a gente já vive uma carga muito grande na redação e vive uma pressão muito grande. E naquele tempo que a gente ficou ali, por mais de 1 hora, a gente simplesmente esqueceu. A gente esqueceu que tinha notícia, a gente esqueceu que tinha um site para abastecer, que meu patrão não esteja ouvindo isso. A gente esqueceu. E isso, e não foi na preocupação de saber tocar um instrumento, não foi nessa preocupação, foi na preocupação. Tudo bem que a gente queria saber se o colega estava tocando melhor do que a gente, porque aqui depois a gente vai continuar. Né? Foi na interação. Mas a gente fez isso aqui dentro de uma redação. Eu imagino que na sua clínica o trabalho seja mais aprofundado, seja melhor. Eu queria que você falasse de que forma que a música ela ajuda na questão da saúde, de que forma que ela é uma aliada no tratamento de algum transtorno, nessa busca da pessoa por uma qualidade melhor de vida. Sim. Uma coisa interessante, quando eu cheguei aqui com umas malas, algumas coisas, né? E você trouxe seu consultório todo? Não trouxe todo, não. Trouxe só algumas coisas. E a gente nem conseguiu utilizar tudo hoje, né? Fica para uma próxima. Fala pro patrão. Bom, no consultório, eu atendo hoje mais especificamente crianças, embora eu trabalhe com todas as faixas etárias, mas hoje eu tenho mais crianças e tenho também pacientes de Alzheimer, né? Aí já é uma pessoa com mais idade e é um trabalho maravilhoso. Imagino que seja incrível, né? É sensacional. Como que a música auxilia, né? No caso das crianças, a gente aproveita para a questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento cognitivo, coordenação motora, desenvolvimento da fala, desenvolvimento social, emocional, né? Lidar com o coleguinha, dividir a baqueta com o colega. Não, agora sou eu! E às vezes, assim, as minhas colegas, eu trabalho numa clínica com várias mulheres, só tem eu de homem. E aí, ela já sabe que o dia que eu ouvir alguma coisa, um gritando, a clínica, na verdade, é assim, geralmente, né? Sim. Tem as crianças. Então, já sabem que eu organizando ali os meninos para poder dividir, compartilhar e aprender a lidar. E assim eles vão se desenvolvendo. Mas também no Alzheimer, a música, ela auxilia a pessoa ali, por exemplo, com a pessoa que eu trabalho, a senhora, a gente canta as músicas e ela vai lembrando das músicas que ela cantava, né? Quando no caso do Alzheimer, a memória musical é a última a se perder. No caso. Incrível. Então, por isso que a musicoterapia é tão forte. O poder, né? O poder da música. Por isso que a musicoterapia é tão forte, assim, tem sido tão forte, tanto para autismo quanto para Alzheimer, não só para isso, né? Para outras doenças também. E nesse desenvolvimento, por exemplo, a criança vai na questão do desenvolvimento. Adolescente, vamos pegar pelas faixas etárias, assim, né? Vamos supor que o adolescente está em depressão, que também pode ser de outras faixas etárias, mas a música auxilia nessa questão da depressão, do estresse, do cansaço, ela traz qualidade de vida.
só voltando aqui no Alzheimer, por exemplo, ela traz qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família, porque ela alivia aquela tensão daquela pessoa que está ali, né, naquele momento, todo aquele esquecimento, e a música está ali para trazer esse alívio para a família, trazendo qualidade de vida também. Para todos, na verdade. Para gestante, também existe algum trabalho que você desenvolve com gestante? Eu digo mais para a ala hospitalar mesmo, né? Às vezes você vê muitas gestantes que estão ali já com 5, 6 meses, e esse contato da criança, uma mãe cantando para uma criança, todo esse vínculo afetivo, né? Também existe algum tipo de trabalho com gestantes? Sim, existe. Desde as crianças podem ir aprendendo música, né? Eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso depois, que eu trabalho com bebês de 6 meses em diante. Por que não menos? Trabalho também, só que é um momento que a mãe está ali nos primeiros dias, né, da criança, mas desde a barriga da mãe, a criança já pode ser submetida à música, né? E como que isso vai fazer bem para a mãe, para o pai estarem ali numa sessão de musicoterapia juntamente com a criança? Eu não tenho hoje nenhum caso ainda, mas existe um trabalho que é feito. Eu tenho um amigo que faz um trabalho especificamente também com gestante, né, no hospital, que tem muitas gestantes. Bacana, até no neonatal, né? Com as crianças do neonatal, acho muito interessante. Sim, trabalho com os recém-nascidos. Então, a musicoterapia ela está em todo lugar que você pensar. Assim, pensou, precisa de solução? A musicoterapia ela pode auxiliar naquele desenvolvimento ali. Mas esse trabalho, sim, com as gestantes é muito lindo, incrível, né? Muito incrível. Lindo. Agora, qual a formação do musicoterapeuta? Qual a sua formação? Como começou a sua história com esse tipo de terapia? História grande, mas vou falar rapidinho. Não, pode falar grande. A gente tá com pressa. Até falei muito rápido agora. Tá com pressa? A gente tá com pressão. Bom, eu sou musicista desde os 15 anos, mas a minha família é de músicos, meu pai, minha família agora aquela toda. parte que ele vai humilhar a gente. Pode continuar. Não, eu queria ter começado música desde criança, mas não foi possível. Questões financeiras, familiares. Eu comecei com 15 anos. Comecei a estudar teclado, fui caminhando, aprendi violão com as irmãs em casa, e depois os instrumentos foram chegando na minha mão, assim. Então, assim, o que tiver por perto, eu não vou falar que eu sei tocar tudo, né, também, mas eu vou e tiro um som. Eu faço alguma coisa. Tira um som aqui, então. Tira o som aqui agora. Tira o som de qualquer um dos instrumentos que você trouxe aqui. Qual é o nome desse instrumento? Esse aqui é o Tank Drum. E ele é um instrumento de metal, né? Ele tem as afinações aqui nessas línguas, que são cortes feitos aqui. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui, né? Esse instrumento, então a afinação dele é feita por meio desses cortes. O tamanho dos cortes é o que faz a diferença na afinação. E esse aqui é um instrumento artesanal, né? Muitíssimo bem feito, né? Ele é feito de botija. Eu falei que ele é muito bonito, esteticamente lindo. A cor foi eu que escolhi. É, muito bonito. Ele escolheu essa cor porque ia combinar com a nossa cor. A Karina adora falar isso. Verdade. Mas continue falando da sua formação. A gente já sabe que realmente ele era músico porque ele improvisou aqui e fez na hora. Sim. Então, eu comecei a estudar teclado, aprendi, toco até hoje teclado. E depois eu fui estudar música de uma forma mais específica. Então eu fiz bacharel em música sacra. E aí depois dessa formação, foram 4 anos que eu estudei em Vitória, e morei em Vitória. Eu trabalhei numa igreja por vários anos. Né, são mais de 13 anos que eu trabalhei em igreja, atuando com todas as faixas etárias, tudo relacionado à música era comigo. Então isso trouxe uma bagagem, uma vivência muito grande assim, para a minha vida, né, graças a Deus. E depois então eu fui fazer a licenciatura em música e posteriormente o meu último curso, assim, a minha última graduação, que é a musicoterapia. Mas como que começou essa história da musicoterapia? Um dia, dando aula de piano, uma mãe chegou para mim, isso há mais de 8 anos, e falou: Gilson, eu queria que você desse aula pro meu filho. Você pode dar aula pro meu filho? Porque o psiquiatra dele pediu para ele fazer música. E eu acho que só você que vai, pelo que eu te conheço, né? Então eu aceitei o desafio, então o psiquiatra mandava as instruções, né, do que tinha que trabalhar com a criança.
e eu dava aula dentro daquelas instruções, ou seja, né, um pouco de musicoterapia indicada pelo psiquiatra, mas a musicoterapia não era tão forte naquele momento, assim, não tinha muitas pessoas, não tinha musicoterapeutas, o assunto não era tão falado. Então eu fui trabalhando com essa criança e ela se desenvolveu, isso foi muito interessante. Depois ele foi embora da cidade, mas foi uma experiência muito boa para mim, porque ali foi o início. Aí, a partir dali, eu comecei a olhar a musicoterapia com outro olhar e falava, quero ser musicoterapeuta, eu quero trabalhar com a música para ajudar as pessoas. E aí, graças a Deus, estamos aí. E você deve ter cases, assim, maravilhosos, né? De repente, você vê uma pessoa, um paciente que começou com você e hoje a evolução desse paciente, eu acho que deve ser uma coisa formidável, sim, né? Sim, é muito bom. Tanto pacientes, né? Porque aí nós estamos falando aqui da musicoterapia, como sessão, como musicoterapeuta, quanto alunos também, porque a minha primeira atuação foi na educação musical. Né, eu trabalho com bebês de 6 meses em diante, com a especialização em educação musical para a primeira infância. Então, tem bebês que eu acompanho desde 6 meses, hoje tem alguns com 2 anos, e tem algumas crianças que estão com 6, 9 anos, assim, até meus filhos também, né? Claro. Meu filho está com 13 e minha filha está com 9. Eles são bebês que eu acompanhei desde a infância, mas os coleguinhas deles também, que fizeram aula comigo lá quando eles estavam, né, na fase inicial da vida ali, se desenvolvendo muito bem. É muito legal ver isso. A gente sempre teve a música como uma grande aliada, né, desses transtornos mentais, esses transtornos eu falo que é da era moderna, né, que a ansiedade e depressão é desse novo tempo. Você já falou lá atrás, no início, da diferença da musicoterapia para a musicalização. Mas eu queria que você abordasse mais profundamente sobre isso, porque quando um paciente procura um psiquiatra, por exemplo, como você tem casos, ele vai indicar música, né? Ele indica a música. A música, ela sempre é indicada como alternativa para você esquecer aquele momento do estresse, aquele momento da tristeza, aquele momento da depressão, ou para você ajudar na questão da coordenação motora. Então, tem toda... Socialização também, Socialização, né? ela tem toda uma história. Mas eu queria que você falasse da diferença da musicoterapia para a musicalização e de que forma que, ao final, as duas são olhadas. Tá, joia. Esse é o grande ponto, assim, onde sempre existe muita dúvida e muita confusão. Princípio de tudo. Educação musical, musicalização, é aula de música. Com quem? Com um professor de música. Ah, mas uma criança autista pode fazer aula de música com um professor de música? Pode. Mas tem que ficar muito claro o que se espera dessa aula. É uma outra forma. A aula o resultado da aula de música é ele aprender a tocar o instrumento. Ele aprender a tocar o instrumento, como tem vários autistas que tocam piano, que tocam outros instrumentos. Tem um filme maravilhoso, que inclusive a nossa associação dos músicos, dos musicoterapeutas do Estado do Espírito Santo vai trazer para o Espírito Santo, que é um filme de um garoto, né? Desde pequeno, o musicoterapeuta acompanha ele, e ele já é um jovem hoje, pianista, toca piano, né? Esse filme vai ser exibido aqui no Espírito Santo. Posso falar também depois sobre isso. Mas já mudando de assunto também, né? Mas voltando lá. O que se espera da aula de música? Para qualquer pessoa, típico ou atípico. Aprendizagem, conhecer as notas musicais, conhecer os instrumentos, performance, apresentação bonita, que o povo vai olhar e vai aplaudir, porque o povo vai lá para ver o artista tocar e se apresentar. Ok? Agora vamos lá. E quem faz essa aula, então, é o professor de música. Mesmo que ele esteja atuando com o autista, ele vai até um certo conhecimento. Ah, o autista vai se desenvolver? Vai, gente, claro que vai. Mas agora vamos cá do outro lado do microfone, aonde está a musicoterapia, com o musicoterapeuta. Ele precisa ser também um músico. A maioria dos colegas que eu conheço hoje já foram professores de música. Alguns estão nas duas áreas. Não é muito legal, porque isso confirma, isso aumenta a confusão. Então, eu, por exemplo, escolhi estar só na musicoterapia. Então, na musicoterapia, nós temos o tratamento de saúde utilizando a música. Não é aula, mas a pessoa, o paciente, pode aprender
pelo contato que ele tem com os instrumentos, né? Aprender a segurar uma baqueta, aprender como que toca esse tanque drum, como é que ele vai tocar? Eu vou ensinar a pegar a baqueta. Ele pode aprender as cordas do ukulele, por exemplo, né? Ele pode aprender o nome das peças da bateria. Isso tudo pelo convívio. Mas qual o objetivo que nós temos ali? São o desenvolvimento de habilidades não musicais. Desenvolvimento da fala, pode ser, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina. Então são outras questões. E aí, mas como que o público deve olhar o paciente de musicoterapia? Naturalmente o público já vai olhar, se por exemplo nós tivemos uma apresentação aqui de crianças que são tratadas com a música, o público já vai olhar com outro olhar, né? Já esperando ali, mesmo que a apresentação não seja tão performática como de um artista, mas qualquer coisa que a criança autista produz ali no desenvolvimento da sessão é gigantesco. Assim, é um resultado gigantesco pra gente, é de muita felicidade mesmo. E como que a família ela fica emocionada. Eu recentemente presenteei uma filha de um colega nosso, o ilustrador Zé Ricardo. Eu presenteei a filha dele recentemente agora. Falei, vou dar um violão pra Angelina. E aqui, a entrega daquele violão foi a coisa mais... E ela não é de toque. E ela abraçava o meu marido de uma forma tão assim, agradecida. Ela não é de toque. E aí ela ficava no violão, plim, plim, plim. E ela ria, todo mundo batia a palma, ela ria maravilhosamente. Assim, você vê que o instrumento, ainda mais, é claro, se ele vier com acompanhamento é melhor ainda. Mas o fato de você ter um instrumento ali, a criança, o autista, ela tá em contato, é uma coisa, incrível. É incrível. E a música é muito interessante, né? Tudo tem som, né? Você fez um movimento aqui antes de a gente começar a gravar, que você estava falando, porque às vezes não tem instrumento, mas a gente faz com a mão, sim, a gente faz com o dedo. Tudo é som, né, gente? Eu acho que quando a criança começa nesse processo desde cedo, você imagina. Se a gente adulto descobre hoje um som diferente esse da mão, que eu fiquei impressionada hoje, assim, que pode ser uma música fazendo isso aqui. Pode. Você imagina uma criança de 6 meses a 1 ano descobrindo a música, descobrindo o toque dos instrumentos, descobrindo, então, assim, você vê a evolução ali no dia a dia, né? Sim, sim. Isso é maravilhoso. E você falou da diferença, né, do musicoterapeuta, da musicalização. E qual é a formação desse musicoterapeuta? Antes de tudo, músico. E bom músico, né? Eu falei aqui, quais músicas vocês vão pedir, né? eu tenho que pegar as cifras. Vamos pedir um Frank Sinatra. Vamos lá. Não, por quê? O musicoterapeuta, ele precisa dominar a música, né? E eu vou dizer que eu domino 100%? Não domino 100%. Mas eu me viro muito bem. Graças a Deus, eu não preciso de olhar a cifra para poder tocar uma música. Se você começar a cantar aqui, você é cantora, né, Karina? Canta, Karina. Coral, gente. Não vou passar essa vergonha aqui, não. Há muitos anos atrás. Então, se você começar a cantar uma música, eu me sinto mais à vontade no teclado, que é o meu instrumento, né, de nascença, aos 15 anos. Então, eu vou achar o tom e vou te acompanhar, e eu não vou precisar da cifra, né, da partitura. E se você falar, eu quero que mude o tom, eu vou mudar o tom e vou te seguir. Então, nós, musicoterapeutas, a gente precisa dominar a música. Mas, agora, para se tornar um musicoterapeuta, primeiro, ser bom músico. Segundo, ter alguma graduação, ser graduado em alguma coisa, né? Eu posso ser até, por exemplo, uma pessoa que é graduada em educação física, mas tem conhecimento musical profundo, né? Sabe mesmo? Ele pode fazer. Pedagogo deve ser bem interessante, um pedagogo que também é músico, trabalhar, né, com musicoterapia, deve ser muito bacana, porque pode fazer a graduação, né, sim. O pedagogo, ele tem essa coisa de facilidade do ensino. Uhum. E aí hoje nós estamos com a pós-graduação e tem também algumas faculdades com a graduação. Então essas são as formas de se tornar um musicoterapeuta. De preferência hoje a pós-graduação presencial, quando a gente tem as aulas presenciais, a gente tem encontros, né, mensais com professores musicoterapeutas e isso dá toda uma base para a gente se desenvolver. Agora, onde que esse profissional pode atuar? Onde? É. Ixi,
a gente... Vamos, a gente tem tempo. É pra citar, né? Porque eu comentei guria mesmo, né? A musicoterapia pode estar em todos os ambientes. Né? Mas vou falar dos ambientes mais comuns. Você falou de um ambiente que foi o nosso caso aqui, que eu queria que você falasse dele, que é o ambiente corporativo. Eu achei isso muito interessante. Essa é a musicoterapia organizacional. Ela acontece dentro das empresas, né? Até citei o exemplo, né? Que algumas empresas já têm até uma sala específica, investiu em instrumentos. Quando isso não acontece, às vezes o próprio musicoterapeuta leva os instrumentos ali no acordo feito com a empresa e os funcionários têm um momento separado, né? Para poder ir naquela sala e ter um encontro com o musicoterapeuta. Ali se expressam, ali eles reclamam do patrão. Pode acontecer. E aí, o que o musicoterapeuta vai fazer? Ele vai pegar essa demanda e vai trabalhar com isso. E vai chegar lá no patrão. Patrão, ó, eu percebi isso. Para quê, gente? Para a empresa ser uma empresa que funciona redondinho. Então, essa demanda ela é tratada ali. Não é só um momento que os funcionários vão para lá para bater os instrumentos, para fazer um batuque. Não, é um momento que o musicoterapeuta está de olho ali. Tô até contando agora, os funcionários vão receosos. Mas ele tá ali, não é que ele vai entregar a ninguém, não é nesse sentido, né? Mas ele vai trabalhar aquela questão para resolver tudo que for. Até porque esse é o momento de resolver os conflitos da empresa, né, gente? Sim, a empresa, sim. O patrão, ele quer o funcionário bem para empresas render, o trabalho render. Então, ali é um trabalho conjunto do patrão com o empregado, não é uma coisa ruim. E as empresas hoje estão buscando, né, a questão do bem-estar, da saúde e bem-estar do colaborador, seja através de programas de felicidade, que nós recebemos recentemente aqui uma convidada que falou sobre isso. Que legal. Né, sobre práticas de buscar a felicidade. A musicoterapia, ela é uma prática de buscar a felicidade. Sim, perfeitamente. Sem dúvida nenhuma. A pessoa fica, gente, a gente ficou rindo 1 hora ali dentro. A gente ficou 1 hora rindo. Minha bochecha tá doendo até agora, porque a gente viu o tempo todo. Ri do colega, ri de si mesmo. Você acaba se divertindo, é o que eu falei. A gente sai daquele ambiente. A gente fez dentro da redação, que é um ambiente que sobrecarrega a gente. Mas a gente estava ali dentro da redação de uma forma leve, de uma forma rindo, e todo mundo rindo o tempo todo. Então isso é bom pra empresa. A empresa, o patrão chega aqui e vê todo mundo sorrindo, ele vai ficar feliz, gente, né? A gente tava. Sim. Talvez hoje ele vai ficar, que a gente ficou quase 1h30 fazendo terapia, mas ele vai ficar feliz porque tava todo mundo feliz. Olha, quem que estava ali ouvindo também, que a gente nem percebeu? O algoritmo tava ouvindo música. Vamos ver o que ele vai trazer pra vocês. Vai começar a aparecer instrumentos musicais aí nos Instagrams, nas redes. E aí, ainda dentro da empresa, o musicoterapeuta pode ser contratado ali para poder fazer o processo seletivo. Mas como assim? Ele vai botar os candidatos para tocar e quem tocar melhor Nossa, vai ser... boa, hein? Não pode ser assim. Senão alguns colegas aqui, como a Karina, o André e outros colegas que já são, o Henrique, por exemplo, que toca bateria também, eles se dariam muito bem. Eu tava mal. Então, como o musicoterapeuta vai atuar no processo seletivo dentro de uma empresa? Ele vai analisar as atitudes, né? Como se fosse outro profissional, como o psicólogo analisa ali os detalhes. Então, o musicoterapeuta vai dar as atividades, vai passar, como a gente fez ali, né? Mas eu não vou avaliar se você está tocando bem ou mal. Eu vou avaliar o que você fez com aquela incumbência que eu te dei. Porque, na verdade, você consegue avaliar o trabalho em equipe, quando você coloca uma equipe toda para fazer, né? Você consegue avaliar aquela pessoa se ela você vai avaliar ela individual e ela em equipe. Você consegue fazer essa distinção. Não é saber se ela tocou bem o instrumento, não é saber se a música estava certinho. Porque eu acho que isso aí é o menos do seu trabalho, né? Você quer saber aquela pessoa, a entrega daquela pessoa para aquilo ali naquele momento. Isso. Como que ela vai aproveitar aquilo? Como que ela vai se desenvolver com aquilo? Então, esse é um pouco, tá, gente? É um resumo da musicoterapia organizacional. Como eu falei, a musicoterapia ela pode estar de forma muito ampla em todos os lugares, mas vou falar mais alguns lugares. Por exemplo, dentro do hospital, Karine, tem tudo a ver com o hospital, seu trabalho no hospital, né? Eu fiz um curso em julho, foi no Jaime Campos. É Campos mesmo? Ou Santos? Eu sempre confundo. Lá na Serra. Agora você me confundiu. Foi lá no Jaime. Foi no Jaime. Todo mundo sabe que é o Jaime lá na Serra. Eu sei também o nome, mas agora me sumiu agora. Desculpa. Eu não sei se é Campos ou Santos. É Dório Silva. O Jaime. Não, mas o Jaime é isso.
Então foram 4 dias dentro. Eu trabalho no hospital, tô fazendo essa gafa aqui, hein, gente? Mas aqui, assim, a gente improvisa. Foram 4 dias dentro do hospital. E nós tivemos uma professora argentina. Jaime Santos Neves. E Santos Neves. Isso aí. É uma professora argentina que é referência em musicoterapia hospitalar, mundialmente falando. Então ela esteve aqui lá no hospital com a gente. Então os grupos foram divididos, né? E eu caí numa ala que eu adoro, que é a da infância, né? Eu caí na ala de recém-nascidos, de crianças, né? Mas tinha para todas as alas lá. Então foram 4 dias dentro do hospital com a musicoterapia hospitalar. E aí, quando a gente fala disso, uma coisa interessante também, Karina, você, por exemplo, já deve ter visto muitos grupos se apresentarem dentro do hospital, passando pelos corredores, passando nas salas, né? Normalmente em épocas como mês da prematuridade, né? Normalmente sempre vai um grupo ou outro lá para poder fazer algum tipo de trabalho. E que é um divisor de águas, tá? Muda o ambiente totalmente. Sim, sem dúvidas. Às vezes as pessoas vão ali para grupos de igreja, muitas vezes vão também para levar uma música, um acalanto, né? Mas assim, sem menosprezo a isso, tá, gente? Por favor, gente, não é menosprezando o trabalho de vocês. Tá voluntários. Mas isso a gente todo mundo chama erroneamente de musicoterapia. Mas analisando tudo que a gente falou, né? Que a musicoterapia, ela tem um encontro, ela tem um conhecimento das partes, o musicoterapeuta, ele conhece a pessoa, a gente desenvolve ali, eu não falei essa palavra lá, a ISO da pessoa, que é a identidade sonora, né, que é pegar lá desde a sua nascença, e aí como é que foi a sua infância, quando é possível, né, a gente vai tentando resgatar suas músicas, as músicas que te marcaram positivamente, que te marcaram negativamente, músicas que a família cantava para você. Então, no tratamento com a musicoterapia, a gente tem toda essa investigação. Então, a gente chama de forma comum, senso comum, né, quando vão pessoas no hospital tocar instrumentos lindos, vozes maravilhosas, musicoterapia, mas não é musicoterapia. A gente pode levar até com base a questão da ala neonatal por causa do volume, né? Neonatal você não pode chegar lá com um instrumento muito alto. Não pode. Tanto que normalmente a gente não deixa, assim, até então quando eu trabalhava diretamente no hospital, não se podia entrar na área neonatal por causa disso. São crianças que estão com a audição muito mais sensível. Então você tem uma certa distância, tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Então é algo que o musicoterapeuta ele vai saber trabalhar melhor. Isso, como eu citei, né, eu tenho um amigo que faz esse trabalho e tem a quantidade de hertz específico que ele não pode ultrapassar. Ele fica a uma distância, às vezes, da incubadora, que chama, as crianças ficam. Né, eles vão, abrem a portinha, ele toca o teclado ali, suavezinho, e como faz diferença. A gente assistiu um vídeo que ele mostrou de a criança parando de chorar, porque ele tocou a música que a mãe cantava para a criança quando ela estava na barriga. É lindo, é muito interessante isso. Então, mesmo não sendo musicoterapia, tem muito valor o trabalho que os grupos realizam. Voluntários, por favor, não deixem de fazer a visita do trabalho voluntário nos hospitais. Vocês levam esperança, né? Levam um acalanto para as pessoas, um conforto, um consolo, através das músicas religiosas. Sim. Ou não, músicas que trazem temáticas de... Seja Natal, são ótimas. É preciso saber viver. Isso. E vai, né? Mas aí, é claro, também vale muito da instituição ter esse conhecimento e saber as alas que são possíveis esses voluntários trabalharem, de repente numa área de vivência, uma área mais aberta, ou nos corredores desses hospitais, né? Uhum. Então, normalmente não tem esse contato tão direto assim ao leito. Então, é algo que a gente tem que lembrar, mas continuem, voluntários, por favor. E, por exemplo, eu já ouvi falar, por exemplo, como eu estava dizendo, falei por exemplo várias vezes. Corta aí na edição, Henrique. Vamos supor que tem um paciente lá que tá na terra e no céu, né? E aí chega o pessoal, vamos cantar aquela música. Segura na... Eu tenho horror de velório por causa dessa música. Um bipzinho com
Tem que ter bom senso. Acabei de recordar uma coisa. Tem que Você ter perguntou bom pra gente músicas que a gente tem horror. Eu tenho horror dessa música. Quando alguém começa a cantar em qualquer lugar, eu saio. Eu falei, por que alguém inventou uma música, segura na mão de Deus e vai se a pessoa já tá indo embora, gente? Gente, não é. Vocês não têm isso, não? Se for analisar a temática dessa música... Ela não me deixa triste, ela me deixa com raiva. Ela desperta em mim um sentimento muito ruim. Isso é musicoterapia, você precisa... É a sua memória afetiva que tá meio abalada em função disso. Vamos começar a fazer análise da música. Se você for olhar a letra dela, né? Canta-se ela em velório, né? É a utilização da música, eu acho que é o incômodo no caso. Pelo que eu percebo dela, ela fala assim, se você tá com dificuldade na vida... Segura na mão de Deus e vai fazer seu trabalho. Morre, se mata. Não é legal. Gente, essa música não é legal. A gente precisa levantar um debate sobre ela. Vamos começar pela musicoterapia. Ou limitar o uso locais de acesso a essa música. Pronto, eu acho. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, não, ela me dá nossa, ela não é legal. A letra dela não é legal. E tem várias pessoas que sentem isso mesmo, assim, com tantas músicas que são usadas em velório, algumas pessoas, elas ficam, às vezes, associa. Quando canta de novo aquela música, ela se sente mal. Isso tem tratamento, assim, tem alguma forma na musicoterapia de eu tratar isso, eu ouvir essa música como se não tivesse acontecendo nada? Sim, tem. Tudo é possível. Então, gente, vamos lá, hein? Quem como eu, vamos procurar essa ajudinha aí. Pra isso, ô Alessandra, é pra isso, por exemplo, mas que a gente não devia ter falado dessa música agora, ela não vai sair da minha cabeça. Quer que eu toque? Não. Toca outra, vamos tocar uma alegre. De repente, a alegre tira a tristeza. Pra isso que a gente faz, por exemplo, ali a anamnese, a entrevista, nós levantamos a ISO do paciente, que é a identidade sonora. E dentre as perguntas tem lá, tem alguma música que te marcou negativamente? Aí você vai falar, segura na mão de Deus. Mas você falou isso, e aquela outra. Eu lembrei agora. E aquela outra da Índia, que eu não vou falar pra você não lembrar. A Índia do cabelo grande. Não, mas eu ainda prefiro a Índia do que essa do segura na mão de Deus e vai. A Índia é triste, mas, gente, a do segura na mão de Deus e vai é triste demais. Gente, olha só, estamos chegando já. Não, a gente não tá chegando não, calma aí. Mais ainda, eu não ia encerrar, eu só ia falar que nós estamos quase finalizando. Tá bom, porque eu já achei finalizado. Ele nem tocou pra gente ainda. Ele vai tocar. Esse aí é o extra depois que ele vai fazer pra gente. Mas eu não terminei de falar das atuações da musicoterapia, eu posso só citar. Porque você pegou na mão de Deus e foi. Você cortou aí, ó. Que toque cachixis. Cachixi esse aqui, tá, gente? Ó. E aí, esse aqui é o que as crianças mais gostam. Esse quando eu acabo de falar assim, como é que é o nome desse, tio? Esse é o cachixi. Aí eles começam a rir e já começam a falar o nome do número 2. É o K! Esse é o único que eu sei tocar, que é só chacoalhar. Então, assim, resumidamente, vou falar aqui que a gente foi variando de assuntos, né? Entrou na hospitalar. Nossa, então, musicoterapia organizacional, musicoterapia hospitalar, a musicoterapia geriátrica, que atua especificamente, né? Aí no pessoal da idade mais avançada. A musicoterapia educacional, aí dentro das escolas também, trabalhando tanto com os professores quanto com os alunos. Mas detalhe importante que essa não é a aula de música na escola, tá, gente? Lá é outra coisa. A aula de música na escola não é musicoterapia. Bom, são essas que eu tô me lembrando agora. A gente conversou tanto que eu acabei... Então, já que você tá listando, vamos continuar listando. Sim. Você já falou de alguns aqui, mas eu queria que você falasse mais. Quais são os benefícios da musicoterapia? Maravilhoso. De forma geral... Vamos começar falando apagar de forma geral. Apagar uma música da mente da gente, que a gente odeia, primeiro. Muito importante. Eu tenho uma amiga que falou que se uma música tá na sua cabeça, ficar com a música na cabeça, cante o final. Cante sério? O final dela que ela sai. Eu costumo acordar sempre Funcionou pra mim. O dia todo. Funcionou. O detalhe é que eu não sabia cantar a música toda, então eu ficava só num pedaço. Então eu aprendi a cantar a música, cheguei no final, cantei o final. Misteriosamente, ela sumiu. Tentar essa técnica. Vamos tentar. Se não der certo, eu vou te avisar, hein? Tá jóia. Benefícios, então, da musicoterapia. De forma geral, vamos falar da música, né? Porque aí já vem também a musicoterapia. Benefícios da música. Trazer o bem-estar, a sensação de satisfação. O que vocês sentiram, por exemplo, nunca tendo tocado o instrumento, ou talvez tendo tocado, mas
através da experiência que nós tivemos me ali. senti uma música profissional, porque eu tava tocando ali até a musiquinha na ordem certinha. A Alessandra tocou xilofone, gente. Xilofone. Xilofone contralto, tá? De madeira. Xilofone é isso aqui, só que grande, de adulto, que esse aqui é de criança. De adulto. Foi muito bom, eu senti uma sensação enorme de superação, eu acho, porque eu não tenho coordenação motora, eu sempre falo isso. Tudo bem que eu tava usando só uma mão. Se você me desse as duas, eu ia ficar meio embolada ali. Mas com uma mão eu consegui tocar, fazer um som. Eu fiquei, nossa, eu consigo. Sabe? Aquela sensação de eu consigo. Porque eu já fiquei muito frustrada. Eu não falei isso ali dentro, não, porque eu tinha esquecido. A gente esquece na hora que você pergunta, tá? Eu sempre quis tocar violão. Sempre achei muito bonito. Eu acho lindo tocar violão. Tentei várias vezes aula de música. Gente, eu não consegui passar da primeira nota. Que eu Aí não você desistiu, né? Então eu não fui. E quando eu vejo uma pessoa tocando violão, eu paro pra olhar. Porque eu fico admirada de ver uma pessoa tocar violão. E aquilo ali meio que me frustrou um pouco por não ter conseguido aprender a tocar. Aí hoje, e eu não toco nada, gente. De verdade, esse negócio aqui eu vou conseguir, porque chacoalha, não sei nem o nome, tá? Não me julgue. Porque chacoalhar, eu não consigo tocar nada, eu não tenho ritmo. Eu começo a bater a mão, daí 2 minutos já me perdi no meu toque, não sei nem o que eu tô batucando mais. Eu não tenho esse ritmo. Então hoje, fazendo aquilo ali, sabe? Eu tinha uma sensação de que, nossa, eu tenho sim. Eu consigo, sabe? Eu consigo. Sim. Tudo bem que tava todo mundo meio bagunçado, mas naquele momento você não tava nem prestando atenção que tava todo mundo bagunçado. Você tava prestando atenção, nossa, eu tô conseguindo e tá todo mundo me acompanhando. Eu que tô tocando, galera. Entendeu? Aí foi essa sensação que eu tive, de que fiz tudo certo e funcionou a banda do jornal. E aí, como o nosso objetivo ali era ter esse momento prazeroso, né? Um dos benefícios da música, trazer essa satisfação de eu consigo, e eu Gilson, musicoterapeuta, eu sempre me desafio a mostrar para todo mundo que você consegue. Falta um pouco de persistência, eu acho. Né? Exatamente, você consegue. Precisa de persistência. E paciência, né? Porque eu acho que me faltou foi paciência. Isso, e aí eu utilizei de uma técnica com você ali, você e a Pamela, que estavam fazendo uma parte da música que vocês ficavam um tempo esperando. E se esse tempo vocês estiverem paradas, vocês adiantam, como adiantaram. Adiantaram. Não conta. Mas eu usei uma técnica secreta. Eu preenchi o tempo de vocês. Eu falei, espera um pouquinho e vai. Plim, plom. Porque a gente ficou esperando você falar. Exatamente. Então, tô contando as minhas técnicas. Então, eu preenchi o tempo de vocês. Eu preenchi até o tempo. Então, vocês conseguiram fazer no tempo certinho. E arrasaram. O objetivo nosso era se divertir, descontrair, mas por fim também fizemos uma música bonita. Sim. Depois quando se organizou tudo ali, eu acho que todo mundo entrou na mesma sintonia. Vai entrar um pedaço depois aqui. Mas o pessoal de casa vai acompanhar. Nós entramos na mesma sintonia depois. No meu caso, eu acabei esquecendo alguns problemas, eu digo assim, da questão da ansiedade, o que tem que fazer depois daqui. Né, essas coisas de... O pensamento que sai, né? Que sai do foco ali. Então, eu me concentrei naquele momento, que é a questão de saúde mental mesmo. É você focar no que você está fazendo agora, né? Não você ficar pensando daqui a pouco, poxa, hoje eu ainda tenho que entregar um plano de inserção até as 18 horas. Que horas que o Gilson vai parar com essa música, com esse instrumento? Não, mas é bem isso. E aí você toma posse daquilo e daquele tempo, e aí você passa a ter mais qualidade do tempo. Quando você se volta para si, né? E pelo que você está fazendo naquele momento. Então, eu achei que foi muito bom, uma dica ótima para quem tem ansiedade, assim como 99,9% das pessoas hoje em dia, né? Então, eu acho que foi bem... Você falou uma coisa muito legal, é como se a gente tivesse tomado posse do nosso tempo, que ele é tão corrido, então a gente teve o tempo ali, a gente tá aqui, ó, tá tão com corrido, tempo, né? Tão dos outros, né? Não. Tão corrido e tão dos outros tomar posse do nosso tempo. Tão exato. Corrido e tão dos outros, né? Das coisas que a gente tem que fazer. Sim. E ainda continuando aqui a nossa listagem de benefícios da música, né? Então, ela atua também na questão da aprendizagem, aquisição de vocabulário, desenvolvimento da linguagem. A verbal e não verbal, né? Verbal e não verbal. Né? A música é uma comunicação não verbal. Até por isso também que os autistas se dão muito bem com a música. E tá aí uma coisa, ó, a gente já variando de assunto de novo. Tá aí uma coisa que os médicos precisam conhecer mais. Não tô culpando nenhum médico, né? Eu sei que os médicos têm muitas coisas para conhecer, muitos conhecimentos para adquirir, para administrar.
e talvez ele ter que saber o que é musicoterapia, né? Mas a gente percebe que tem muitos médicos que não indicam a musicoterapia, não indicam por desconhecer, né? Então eu acho interessante até ter essa oportunidade de estar aqui e falar sobre isso, né? E ter contato com médicos também para que eles conheçam a musicoterapia e passem a indicar a musicoterapia, porque ela tem um desenvolvimento muito grande, principalmente com a categoria com os autistas, né? Ela auxilia muito no desenvolvimento deles. Então, aquisição de linguagem, desenvolvimento cognitivo, coordenação motora, benefícios da música, né? Alívio do estresse, o aprendizado também. E uma coisa muito importante a gente falar. Pessoas que estudam música são mais inteligentes. Olha. Pessoas que estudam música, eu vou falar pra câmera, são mais inteligentes. Aí você pode pensar assim, mas meu filho toca violão, que é maravilha, mas... reprovou em matemática. Eu só digo o seguinte, pensa se ele não tocasse violão então. Como seria a vida dessa pessoa sem a música? São habilidades. Talvez seria muito pior, né? Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que toca, que é musicista, mas é chato, é difícil de lidar. Pensa se ele não tivesse a música na vida dele, como que poderia ser muito pior. Sim. A gente não tem duas vidas para poder analisar. Vamos analisar a vida da Alessandra estudando música desde 6 meses e a vida da Alessandra sem música. Olha aqui, aqui tá, não tem como analisar, né? É daqui pra frente. A da Alessandra é fácil. A Alessandra sem música e a Alessandra com música. A Alessandra não estudou música. Não sou inteligente. Não, e aí, fica uma dica também muito importante, assim, preciso falar isso. Faça música não pensando assim, mas eu não sei tocar nada, eu não tenho coordenação motora. Faça. Vai primeira fazer. Lição minha de porque hoje. Lá na sua melhor idade, essa música vai fazer diferença. Então esse aprendizado musical vai fazer total diferença. E pode ser seu companheiro também, né? Pode. Companheiro. A música ela pode ser seu companheiro, de repente um piano, um violão, então... Ukulele. Por exemplo, acabei de conversar lá com o Jonathan. Jonathan queria aprender violão, desistiu. Ele contou a história dele, né, Alessandra? Você não contou, né? Ele desistiu porque ele não conseguia aprender. E eu falei, ele fez um pouquinho ali do ukulele depois que a gente tocou, ele aprendeu lá o que o Flávio estava fazendo, né? O pessoal tocou o ukulele lá hoje, 3 colegas. Então, o ukulele é um instrumento muito indicado para quem quer aprender um instrumento, porque com poucos dedos, e só tem 4 cordas, você já toca várias músicas. Depois eu posso tocar uma música aqui também. Achei que ia tocar agora, fiquei esperando. Posso também, Então vai, toca. Toca, a gente tá chegando no fim, então já vai colocando a música aqui pra encerrar, né, Karina? Tá bom, já vai... Vamos falar acalmando não, porque a gente já desmistificou isso aqui, né, hoje. É verdade. Eu vou tocar uma música aqui que eu chamo de minha música de trabalho. Mas não é autoral, mas eu quero ver se vocês... Se ela trouxer alguma memória pra vocês, tá? Vocês olhem pra câmera e balancem a cabeça. Não sei, talvez traga, porque é de um filme, hein? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça o que eu vou de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Meu Maestro, corta na edição aí. Agora, a gente tá caminhando pro fim. Agora eu quero ver você tocar esse aqui, uma música. Que você já tocou esse, você já tocou. Eu não sei falar nome, eu falo esse. É esse pra mim e pra Karina. Agora eu quero que você toque uma música legal daí. Ó.
É interessante que aqui a gente pode tocar qualquer música. Então toca qualquer música. Ele tá captando bem daí, aqui nesse posicionamento? Vou tocar essa daqui que é muito... Só tira o copo da frente. Opa. Quem não teve essa caixinha de Agora, música? vamos fazer uma aqui. Você toca alguma coisa, Karina? Não, você não vai Karina vai tocar agora comigo aqui. Ele vai fazer. Câmera, tá pegando aí? Vou passar essa vergonha mesmo. Vai real, passar essa oficial. vergonha. Vambora. Olha, eu toco, você repete, tá? Tá. E o áudio, câmera, tá indo aí, cameraman? Tá, tudo certo. Então, beleza, vamos lá então. Opa, erramos. Se o professor de música erra, quem sou eu, né? Quem é a Karina? Qual é a música? Qual é a música? Não sei. Brilha, brilha, estrelinha. Parabéns, Karina. Arrasou. Tocar essa daqui, ó. Esse é o cachichu. Ai, que Muito papo bom. gostoso, Delícia, né? Uma gente. tarde maravilhosa, pra falar a verdade. Foi. Gilson, volte mais vezes. Obrigada. Foi um Bate-papo, prazer. Muito bom mesmo, né? É. Então, agora é real, nós estamos finalizando o programa hoje, né? Agradecer a Alessandra. Ai, muito obrigada. Foi uma delícia poder participar mais uma vez. Foi uma delícia poder participar da sua sessão de terapia, de musicoterapia que você fez com a gente. Só que antes de encerrar, eu queria que você falasse pra gente como que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar. Quem tem dúvidas sobre musicoterapia, como te contactar, fala pra gente. Sim, Falar claro. da onde que você é, também, qual cidade, que eu vejo que você roda tudo, então, mas saber qual é o seu ponto, qual é a sua raiz. Maravilha, maravilha. Bom, primeiramente, você pode me encontrar nas redes sociais, né? O Instagram é @gilsonsantos.music. Isso aí tá para alterar para musicoterapeuta, gilsonsantos.mt, mas a princípio é isso, gilsonsantos.music. Aí você já me acha no Instagram. E lá também, já no link da bio, já tem meu telefone também, você consegue falar diretamente com a minha secretária. Não, comigo. Por enquanto, eu estou atendendo. Eu tô numa fase de crescimento. Estamos assim, por enquanto. E lá no meu Instagram também você já consegue ver também onde eu atendo. Eu sou de Alegre, natural de Alegre, até os 20 e poucos anos. Depois eu me casei. E hoje eu moro em Muniz Freire, né, cidade de uma colega aqui de vocês também. Da Larissa e do Diógenes. Dois colegas, dois jornalistas. Moro em Muniz Freire há 15 anos. Eu atuo com a musicoterapia em Muniz Freire e Venda Nova do Migrante. Tá joia? Muito bom. Maravilha. Muito maravilha. bom. Muito Pode obrigada. falar o nome dos lugares também? Deve falar e Não, pode não, também não. já aproveitar e fazer suas considerações finais, falar direto aí. Em Muniz Freire, Espaço Cuidar. E em Venda Nova, Clínica Evoluir. Bacana, bacana. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Gilson, Obrigada, pela sua Gilson. participação e pela tarde maravilhosa de hoje. Eu que agradeço, foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer vocês pessoalmente, de fazer música num lugar inesperado, assim, cheio de computadores. No meio da redação. Mas a gente conseguiu o espaço que a gente precisava para fazer. Eu meio receoso a princípio de algum instrumento, alguma bolinha, alguma coisa acertar as telas, mas deu tudo certo, fizemos uma bonita música. Foi lindo, muito obrigada. Bacana. Gente, é isso. Até a próxima.